Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Chegando por aqui para falar sobre o jogo do Real Madrid, vitória 3-1 para cima do Pachuca nessa segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes, e também falar um pouquinho sobre o que a gente já sabe do que aconteceu no final da partida, quando o árbitro brasileiro ativou o protocolo antirracista no jogo da FIFA e o que a gente já tem de informações nesse momento em relação a isso. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like e os comentários por aqui. O Real Madrid venceu a primeira partida no Mundial de Clubes nesta segunda rodada, fez 3-1 no Pachuca do México e conseguiu a primeira vitória do Real na competição e também a primeira vitória de Xabi Alonso no comando do Real Madrid. Uma vitória suada para um Real Madrid que, durante mais de 83 minutos, precisou jogar com apenas 10 jogadores. Logo aos 7 minutos de partida, o zagueiro Raul Asensio foi expulso, recebeu cartão vermelho direto por uma falta em Salomón Rondón, jogador do Pachuca, que era o último homem no lance, e o Raul Asensio acabou derrubando ele. O Raul Asensio, que já no primeiro jogo do Real Madrid havia cometido um pênalti, e alguns jogadores do Real Madrid falaram depois disso. O Xabi Alonso também falou que era uma falta desnecessária para o Real Madrid, porque era logo no começo do jogo. O Real Madrid acabou tendo que jogar a grande maioria da partida com apenas 10 jogadores e conseguiu se sair bem, dá até para dizer que jogou melhor com 10 do que com 11 jogadores em campo. A ideia do Xabi Alonso inicialmente no time, que teve uma escalação com apenas uma mudança, se a gente for comparar o time que entrou em campo na estreia contra o Al Hilal, saiu o Rodrigo, entrou o Arda Güler, era ter um time para ficar um pouco mais com a bola, controlar um pouquinho mais o jogo, mantendo Vinícius Júnior e Gonçalo no time do Real Madrid. Mas a estratégia inicial do Xabi Alonso foi toda por água abaixo com a expulsão do Raul Asensio, e o time teve que se reajustar. Basicamente, o Real Madrid jogou toda a partida com duas linhas de 4 e Vinícius Júnior apenas sendo a referência no ataque do Real Madrid, enquanto o Gonçalo estava em campo, até que eles trocavam um pouquinho de posição, mas durante o restante do jogo o Vinícius foi essa referência. Um Real Madrid que, mesmo com um jogador a menos, conseguiu ter todos os números positivos da partida, apenas no número de finalizações a mais que o Pachuca venceu o Real Madrid. Aí entra a figura de Thibaut Courtois, que novamente foi decisivo no gol do Real Madrid. Aos 34 minutos, o Real Madrid abre o placar com uma jogada que inicia com o Fede Valverde dando um passe na profundidade. Ele que estava jogando inicialmente mais no meio de campo pelo lado direito, depois foi recompor a linha defensiva com a expulsão do Raul Asensio. O Fede Valverde lança, o Gonçalo dá um toque na bola que faz com que o Fran Garcia possa ocupar todo o lado esquerdo do campo e passa para Jude Bellingham, que finaliza com a esquerda. Jude Bellingham, que marca na mesma rodada que o seu irmão havia marcado gol no Mundial de Clubes, portanto, 2 Bellinghams fazendo gol no Mundial de Clubes. Segundo gol do Real Madrid foi marcado por Arda Güler, que voltou a fazer uma grande partida, ele que deixou numa zona mista na prévia do jogo, meio que entreaberto, que não sabia se ia continuar no Real Madrid ou não, porque os minutos iam contar. Depois de marcar o gol e ter sido um dos destaques do jogo, fazendo o Real Madrid jogar, conseguindo dar esse dinamismo ao time mesmo com um jogador a menos, se sacrificando muito. Inclusive, ele chegou a jogar como primeiro volante depois das substituições que o Real Madrid foi fazendo na partida. Ele que depois de um lançamento do Vinícius, que acaba com uma assistência do Gonçalo, o Arda Güler faz o gol, ele sozinho dentro da área finaliza muito bem e faz o segundo gol do Real Madrid. Arda Güler, que fez uma boa partida e voltou a ser um dos destaques do Real Madrid. Primeiro tempo termina com o Real Madrid finalizando 2 vezes no gol e marcando 2 gols, e com o Gonçalo sendo um dos protagonistas desse Real Madrid, ele que tem jogado como 9 do Real Madrid, já que Kylian Mbappé não está à disposição, que faz a memória da gente. Kylian Mbappé não está à disposição, que ainda está se recuperando de uma gastroenterite. O Gonçalo tem apresentado aparentemente uma boa alternativa para jogar ali, tem feito 2 bons jogos com o Real Madrid, está sendo
um dos destaques nessas alternativas que o Xabi Alonso tem buscado para um Real Madrid que ainda continua com 6 jogadores no departamento médico e também não pode contar com Kylian Mbappé nesses primeiros jogos. No intervalo, o Xabi Alonso tira o Gonçalo e coloca o Brahim, o que faz com que o Real Madrid tenha um jogador de mais controle de bola e mais um para acompanhar o Vinícius Júnior no ataque para recompor no meio de campo quando fica com essas duas linhas de 4 na defesa. O primeiro tempo, o início do segundo tempo, com muitas finalizações do Pachuca e aí Thibaut Courtois aparecendo, ele terminou o jogo fazendo 10 defesas, mas não conseguiu terminar sem ser vazado. Mas, de novo, nos piores momentos do Real Madrid, é impressionante como o Courtois costuma aparecer e decidir o jogo para o Real Madrid. Aos 70 minutos de jogo, Dinhausen, que está sendo o grandíssimo destaque do Real Madrid nesse Mundial de Clubes. É uma contratação que chegou e encaixou direto nesse Real Madrid e está conseguindo, além de dar muita segurança defensivamente, mostrar toda a sua qualidade na saída de bola, algo que o Real Madrid teve muitos problemas na temporada passada. O Dinhausen dá um passe que lança o Vinícius Júnior já na carreira, como eles dizem aqui, na velocidade pelo lado esquerdo. O Vinícius, que estava sendo muito marcado, vê que o Fede de Valverde abre, passa para o Fede Valverde, que aciona o Brahim Dias, que devolve pro Valverde, e aí temos o uruguaio marcando o terceiro gol do Real Madrid. O Fede Valverde, que tinha errado o pênalti no outro jogo, consegue marcar esse gol. Depois, na zona mista, falou que foram uns dias muito complicados para ele depois de ter errado o pênalti, que poderia ter dado a vitória para o Real Madrid no primeiro jogo. O Xabi Alonso vai fazendo substituições, Bellingham, Arda Güler saem, Ceballos e Modric entram, Trent Alexander-Arnold sai, Rüdiger volta a jogar depois de ter passado por uma cirurgia no menisco. Aos 79 minutos a gente tem o gol do Pachuca. Depois o Vinícius Júnior sai de campo para a entrada do Vitor Muñoz. Chama a atenção que o Rodrigo não teve minutos nessa partida. A gente não sabe se aconteceu alguma coisa com ele, mas ele não jogou nessa partida contra o Pachuca. E aí, no final do jogo, é que a gente tem esse momento que até agora, eu estou gravando esse vídeo, a súmula do jogo ainda não saiu, então a gente não sabe exatamente o que o árbitro vai colocar na súmula, mas o árbitro brasileiro Ramon Abate ativa o protocolo antirracista da FIFA durante a partida em uma discussão de Rüdiger com o Cabral, jogador do Pachuca. O árbitro ativa esse protocolo, faz o gesto que está no protocolo, mas a bola segue rolando, o jogo termina. Depois do jogo ainda o Rüdiger tem uma discussão com o Cabral, alguns jogadores se envolvem nisso. Depois do jogo, o staff do Real Madrid afirma de que o Cabral proferiu insultos racistas ao Rüdiger. O staff do Pachuca nega isso e a FIFA está investigando. O Xabi Alonso falou na entrevista coletiva que agora a FIFA vai investigar para ver o que aconteceu, para ver realmente o que foi dito e aí vai tomar uma decisão em relação a isso. Repito, enquanto estou gravando esse vídeo, a súmula da arbitragem ainda não saiu, então a gente não sabe exatamente o que vai estar nessa súmula. Real Madrid venceu o primeiro jogo no Mundial, 3 chutes no gol, 3 gols do Real Madrid, Courtois sendo destaque fazendo 10 defesas, Jude Bellingham eleito o melhor em campo pela votação que a transmissão do jogo faz, o Bellingham que confirmou depois na entrevista coletiva que depois do Mundial de Clubes vai finalmente operar o ombro que incomoda ele há muito tempo, portanto, a Xabi Alonso não vai ter o Bellingham para o início da próxima temporada para ele se recuperar dessa cirurgia. O Real Madrid fecha a fase de grupos do Mundial de Clubes contra o Salzburg na próxima quinta-feira. E aí veremos se o Real Madrid consegue essa classificação. O jogo do Salzburg ainda não aconteceu enquanto estou gravando esse vídeo, se o Real Madrid termina essa rodada em primeiro ou não, mas vai disputar, parece que direto com o Salzburg para ver quem é que classifica em primeiro ou quem é que classifica desse grupo, mas o Real Madrid está com certa vantagem porque conseguiu vencer o jogo contra o Pachuca. É claro que foi o Pachuca, mas foi uma boa vitória do Real Madrid devido a tudo que aconteceu no jogo e a circunstância de ficar quase o jogo inteiro com apenas 10 jogadores. O último jogo do Real Madrid nessa fase de grupos, repito, contra o Salzburg para definir classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes. Se você chegou até aqui no vídeo e não está inscrito, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like, comentários por aqui, claro, tem mais vídeo nos próximos dias, nas próximas horas.